Gênesis capítulo 37, versículos 1 até 11. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que lhe tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. E lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Você já reparou como essas histórias da Bíblia permanecem e permanecem ao longo de séculos? Por mais que tendências ideológicas, filosóficas, ou mesmo poderes concretamente constituídos, como o Império Romano o fez antes do ano 300, queiram destruir a Bíblia e apagá-la da memória e da mente das pessoas? A Bíblia tem sido atacada quase que a cada nova geração. Mas por alguma razão, e eu diria, claro, a razão vem do alto, esse livro tem permanecido. E as histórias que este livro nos traz continuam, parece que teimosamente, servindo de grande luz e fonte de valor para pessoas que buscam uma vida que conta com paz, satisfação e realização. Não é à toa que os personagens da Bíblia são tratados em muitas pessoas ou por muitos autores como mentores divinos. Sim, a Bíblia foi dada a nós para que possamos aprender com ela de muitas e de variadas maneiras. Foi assim que o autor da carta aos Hebreus tentou expressar uma parcela do que eu disse, quando ele disse: no passado Deus nos falou de muitas maneiras e diversas vezes por meio dos profetas. Ele estava fazendo referência às pessoas que nos precederam na história. E nos personagens bíblicos nós temos excelentes exemplos inspiradores para a nossa vida. Eu não sei se você já parou para refletir e pensar que a história de José do Egito é uma das grandes histórias da humanidade, por assim dizer. Eu não sei o quanto você está por dentro, já ouviu falar ou não falar de uma expressão em inglês chamada storytelling. Storytelling é a arte de contar história.
E pessoas, hoje em dia tem estudos para tudo que é coisa, né? Pessoas nas últimas décadas, talvez até meio século, têm estudado muito sobre, especialmente o pessoal da área de marketing, como imprimir na mente das pessoas algo que grude, no bom sentido da palavra, e que ela fique lembrando disso por longo tempo. Como contar, fazer com que ideias grudem na cabeça de pessoas. E eles têm descoberto que uma das melhores maneiras de fazer isso é contando história. E eles têm descoberto que uma boa história geralmente começa mais ou menos assim. Uma boa história tem uma primeira apresentação bonita, atrativa, que te manifesta a paz, alegria e satisfação. Um começo bonito. Um segundo movimento de uma história boa que gruda na cabeça, ou que o coração da gente se conecta, é quando esse personagem bonito, desejável, com o qual a gente consegue se identificar, quando esse personagem de repente passa por algum tipo de problema, um problema entra em cena e causa um suspense, de tal maneira que o nosso coração, que se identificou com aquele primeiro personagem apresentado, fica, e agora? O que vai acontecer? E agora? Eu estou preocupado, eu gostei tanto dessa pessoa, eu não queria que algo ruim acontecesse com ele. E aí você se liga na história e você está curioso para saber como ela continua. E ao longo do contar da história, o personagem passa por dificuldades e no final da história, adivinha? Termina de maneira bonita e gloriosa, de tal maneira que você fica, valeu a pena descer esse vale e subir ele todo. Grandes histórias, não como regra, mas muitas vezes tem exatamente esse fluxo. E você já parou para perceber que a história de José tem exatamente isso? A gente poderia dividir a história de José do Egito em praticamente 3 partes. A primeira parte do nascimento, vamos dizer assim, até os 17 anos de idade, em que ele é apresentado como esse menino que vem a uma família e vem como a grande realização de um pai que muito amava a sua esposa preferida e que era estéril, mas que ela finalmente dá à luz, e parece que esse homem que tem um filho na velhice ganha novo fôlego para viver já na velhice. José significa isso para o seu pai. Ele é preferido dentre os filhos, o pai dá tudo para eles, dá tudo para José, dá atenção para José. Ele é aquele menino brilhante que tem uma roupa especial, que se distingue da roupa dos outros, e ele é aquele menino brilhante que faz coisas inusitadas. Ele tem sonhos, e sonhos que as pessoas não costumavam ter. E você olha para esse fulano e diz, uau, que início de vida brilhante, o que não espera a vida desse rapaz? Você olha para o resto da história, para a continuidade, dos 17 a 30 anos, começam as tribulações. Aquele enrosco com os irmãos. Eu não sei, eu presumo aqui que você conhece toda a história. Se você nunca viu ou não conhece ou não lembra a história, você tem 2 alternativas. A primeira, leia a Bíblia, a partir aqui do capítulo 32, e vai até o final do livro de Gênesis. A segunda alternativa não vai ser a mesma coisa. Você pode procurar um canal da Record que andou fazendo uma novela especialmente para contar a história de José. Tá? Eu prefiro que você faça a primeira alternativa, que é ler o texto bíblico. Mas enfim, vamos lá. Porque é melhor, tá? Mais fidedigno, enfim. Na segunda parte da história de José, começa aquele enrosco com os irmãos. Os irmãos querem matá-lo, depois um desiste, daí não dá, daí eles jogam ele no poço, vão deixar ele abandonado, vai morrer de inanição e de sede ou de afogamento ou qualquer coisa assim, mas de repente resolvem vender ele para o Egito, ele é escravo, aí parece que as coisas estão indo bem, mas não estão, porque daí acontece uma trama dentro da casa onde ele está muito bem empregado e ele é lançado na prisão. Daí você pensa, agora acabou, vai morrer na prisão. Tem 2 pessoas que chegam lá, tem sonhos, ele desvenda os sonhos deles e você pensa, agora José vai sair da prisão e tudo vai... Mas não, ele é esquecido na prisão, ele fica até os 30 anos jogado na prisão. Percebe? Vale. Depois, o faraó tem um sonho, 2 sonhos na verdade, ninguém consegue desvendar. Alguém lembra-se no passado que um certo José que morava na cadeia estava condenado eternamente a morrer na masmorra. Um dia adivinhou um sonho e estava certo, então quem sabe essa última alternativa, José é chamado, ele interpreta o sonho e plim! Ele torna-se o subgovernador ou governador do Egito.
E aí ele de novo é revestido de riqueza, de sabedoria, ganha fama, torna-se o centro do mundo, o salvador da pátria. Que história bonita. É assim. É uma história muito bela. E dessa história nós podemos tirar muitas e muitas e muitas lições. Nesse mês de agosto, eu tenho me proposto a conversarmos um pouco sobre o assunto família. Domingo que vem é Dia dos Pais. E vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre alguns aspectos, não vai dar para tratar tudo, nunca dá para tratar tudo, sobre questões de família. E a Bíblia está cheia de histórias que falam para nós a respeito de família. Coisas para aprender a imitar e coisas para aprender a evitar. Quando a gente olha para essa família na qual este José nasce e tem essa grande história, faz bem a gente olhar. Bom, a gente poderia olhar para vários lugares, mas um dos lugares que eu quero sugerir você olhar comigo hoje é a história do pai dele. José era filho de um tal Jacó. Um tal Jacó que nasceu com esse nome, era irmão gêmeo de Esaú, e num certo capítulo da sua história, esse personagem Jacó teve seu nome mudado por Deus para Israel. E no mês de junho nós conversamos um pouquinho sobre a história, uma faceta da história de Jacó, que lutou com Deus no Val do Jaboque. Era um assunto de oração. Agora nós olhamos para a vida de Jacó, olhando para a sua constituição familiar. Ele era casado com duas irmãs, porque talvez você lembre, né? Jacó, fugindo do seu irmão, foi para as terras do seu parente Labão, que era seu tio, e lá ele se encantou com a Raquel, e Raquel era bonita para ver e também para ter, e ele queria muito casar com ela. Ele foi para o Labão e disse: olha, quero casar com tua filha. Ele disse: tudo bem, tá. Só que em vez disso ele acabou sendo logrado. O Jacó que lograva outros foi logrado quando seu pai, ou seu sogro, em vez de lhe dar Raquel, lhe deu Lia por casamento, que era uma mulher não muito desejada, digamos assim. Depois ele trabalhou por mais 7 anos, ao total 14 anos, ele trabalhou para o sogro para conseguir pagar a dívida de comprar 2 esposas. É um jeito estranho, torpe de dizer, mas está aí. É interessante a gente perceber que para cada uma dessas esposas de Jacó, lhe foram dadas pelo sogro escravas. E a escrava, né, ou assistente da Lia, chamava-se Zilpa. E a assistente de Raquel, ou a escrava de Raquel, chamava-se Bila. A história deste homem Jacó prossegue, antes de chegar à história de José. A história de Jacó é contada mais ou menos assim. Ele amava muito a Raquel, mas a Raquel não dava filhos. Enquanto isso, a Lia saiu na frente, dando-lhe 4 filhos de uma vez. Você sabe, aliás, a Bíblia sempre diz, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, do princípio ao fim, a Bíblia sempre deixa muito claro que um casamento que tem mais de um homem e uma mulher traz problemas e dor de cabeça. Você pode olhar para a Bíblia e dizer: pô, mas a Bíblia conta a história de famílias em que um homem tinha 2 mulheres. Ah, esse cara devia ser feliz. Você se engana. A Bíblia, apesar de contar essas histórias, sempre deixa claro: essa família era quase que um inferno, não fosse pela graça de Deus. E isso fala para a gente, para que possamos lembrar do 6º mandamento que diz: não cometerás adultério. Mas voltamos, fecho parênteses, voltamos à história de Jacó, Lia e Raquel. As 2 irmãs têm ciúmes, obviamente. Então ciúmes não é uma coisa nova que visita somente os filhos de Jacó. Jacó já estava habituado com o ciúme na família. Porque ele mesmo tinha um irmão chamado Esaú, de quem ele tinha ciúmes, porque Esaú tinha nascido primeiro enquanto gêmeo e ia ganhar mais coisas. E muita coisa da vida de Jacó foi movida por simples ciúmes. É interessante que na próxima etapa da vida de Jacó, os ciúmes continuam habitando na sua casa, porque Lia e Raquel têm ciúme uma da outra. Aí você pode imaginar, Raquel tem ciúme de Lia porque ela já deu para Jacó 4 filhos, no tempo em que filhos eram um tesouro, era grande herança.
Então, as duas disputam. O que faz Raquel? Raquel diz, olha Jacó, pega a minha serva Bila. Já que eu não posso te dar filhos, vai lá, te deita com a minha serva, já que ela é propriedade minha mesmo, é como se fosse eu, te deita com a Bila e tenha filhos com ela. Os filhos que você tiver de Bila serão como se fossem meus filhos, e pelo menos assim eu tenho algo com que continuar guerreando na guerra de ciúmes com a minha irmã Lia. Bom, parece que o estratagema dá certo, ela tem filhos, mas a Lia não deixa por menos. A Lia também vai para o Jacó e diz, Jacó, que tal você ir deitar com a minha serva Zilpa? E quem sabe você tem uns filhos, de repente eu tenho mais uma vantagem em relação à minha oponente, porque as duas eram oponentes dentro de casa. Pensador de cabeça. Bom, isso para você saber que a coisa aqui era muito difícil. Jacó teve vários momentos difíceis na sua vida. Uma das coisas que a gente percebe assim de passagem, nem sempre tão fácil perceber, é que Jacó tinha uma certa atitude de passividade em relação aos distúrbios e conflitos na sua vida e na sua família. Ele era passivo. Ele não se mexia muito. E a gente percebe isso quando o Gênesis 34 conta pra gente a história de uma das filhas de Raquel, aliás, de Lia, era filha de Jacó, obviamente, né? Gênesis 34 conta assim, certa vez Diná, a filha que Lia... Opa, tá voltando aqui. Pode voltar para mim? A filha que Lia... Lia dera a Jacó. Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Então, uma das filhas de Jacó foi violentada. Sabe o que conta a história? Rapidinho contando para você. 2 dos filhos de Jacó não gostaram do estupro e foram fazer justiça pelas próprias mãos. Foram lá na casa do Siquém, juntaram toda a família, puxaram a espada e mataram todo mundo. Sabe o que Jacó fez? Chamou os filhos, se é que chamou, e disse, o que vocês fizeram? Ai, que ruim. Quando você lê o texto de Gênesis 34, você percebe uma certa passividade de Jacó em relação ao terrível feito de seus filhos. Não só isso. Quando você vai para Gênesis 35, tem um outro episódio, também triste e lamentável na vida de Jacó, que conta assim, eles partiram de Betel e quando eles estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz em grande dificuldade. Enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Então aqui está o registro do nascimento do 12º filho de Jacó, o Benjamim, irmão de José, filho de Raquel, a esposa amada, preferida de Jacó. O que essa história nos conta logo depois é que naquele parto difícil, Raquel morreu. Assim, morreu Raquel, foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Na época em que Israel vivia naquela região, Israel agora é o nome de Jacó, certo? Lembra que eu falei? Jacó e Israel são a mesma pessoa. Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. O registro da história aqui nos conta um negócio meio estranho. Rúben era o primeiro filho de Jacó, o filho mais velho. Parece que o Rúben, o filho mais velho, assim que Raquel morreu, foi lá na tenda da escrava de Raquel, Bila, que era mãe de meios irmãos de Rúben. Rúben foi lá na tenda dela e se deitou com ela.
Se forçou ela ou se eles tinham um romance, a gente não sabe. O que a gente está percebendo aqui é que é um caso de incesto. E a gente a Bíblia conta pra gente que Jacó ficou sabendo disso. Israel ficou sabendo disso. Mas o que a Bíblia não conta é o que ele fez em relação a isso. O registro histórico para aqui e continua dizendo, e os filhos do Jacó são esses. Aí dá o nome dos 12 filhos de Jacó. Como se Jacó, ou Israel, não tivesse feito nada em relação ao que o seu filho fez. Sabe o que isso demonstra? Passividade. É como se Jacó estivesse dizendo, tá, tudo bem, não vou esquentar a cabeça com esse tipo de problema. Não vou me envolver. Não quero me incomodar. Vou reservar as minhas energias aqui. Vou preservar a minha paz. Então, a gente tem essa história do pai de José contada assim pra gente. Um homem de passividade que gera um filho, o José, que torna-se filho favorito. Por quê? Bom, porque o José era o filho da esposa amada, Raquel, e é filho da velhice. O texto bíblico conta pra gente, quando fala do nascimento de José, José recebeu esse nome, José, porque em hebraico o nome José soa parecido com a expressão hebraica dizendo, Deus pode me dar mais um. Que Deus me dê mais um. De uma certa maneira, a gente pode imaginar ou depreender que o que estava acontecendo a Jacó, que na velhice teve o 11º filho, que está desanimado, que olha para sua família em guerra, que olha para os seus filhos desajustados, violentos, assassinos, adúlteros. Jacó está meio assim com a vida e diz, acabou. Mas de repente um filho vem e ele diz, opa, vamos começar tudo de novo, Deus, pode me dar mais, agora a vida começa. Parece que José, quando nasce para Jacó, traz para esse velho uma nova expectativa de vida, uma nova esperança, um novo sabor, e parece que Jacó passa a olhar para esse seu filho como a grande pedra de salvação. Nesse filho eu terei alegria, enquanto todos os outros me dão incomodação. Você sabe o que isso gera entre irmãos? O texto nos diz que o José era aquele que ganhou uma roupa diferente, uma roupa especial. E o texto hebraico faz questão de dizer que essa roupa era uma roupa de mangas longas. Mangas longas até aqui, mas também a expressão hebraica diz pra gente que tinha mangas longas até o pé. Num tempo em que as pessoas precisavam trabalhar no braçal, sabe o que significa manga longa aqui embaixo? Não precisa trabalhar. E para 10 filhos que antecederam José, que trabalhavam nos campos, que cuidavam de ovelhas, de rebanhos, que precisavam pegar pesado, às vezes até lutar contra bestas feras no campo, ter um dos irmãos que pode ficar sentado em casa sem fazer nada, é uma afronta. José era o filho favorito. E é óbvio que isso não vai ficar muito bem entre os irmãos. Você que sabe o resto da história, que nós lemos em Gênesis 37 de maneira quase farta hoje. Nos 11 versículos que lemos, pelo menos 2 vezes nos é dito que os irmãos de José tinham tantos ciúmes que chegavam a odiá-lo e nem conseguiam mais falar com ele. Talvez você tenha algumas experiências na sua família em relação a esse tipo de história, talvez você tenha ouvido falar histórias assim em outras famílias, mas você sabe o quão triste isso pode ser no coração de um pai, de uma mãe ou no próprio coração de quem vive esse tipo de coisa. A gente não gosta, ninguém gosta, mas era o estado que estava presente, que foi cavado na vida de Jacó. Você lembra do verso inicial do nosso culto hoje? Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Deus coloca essas histórias aqui para a gente que a gente possa perceber
que longe de Deus, depois da queda de Adão e de Eva, tudo está desregulado. E essa desregulagem da vida visita todos, sem exceção, até mesmo aqueles que Deus aproxima de si para torná-los bênção para outros. A gente olha para as famílias da Bíblia e percebe que elas também tinham problemas. Sabe por quê? Para que eu e você possamos encontrar lá sinais de esperança, de consolo e lições para fazer diferente. Se a gente olha para essa história, como eu apresentei para vocês hoje, a gente vai perceber duas coisas. Primeiro, nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. E faz bem a gente parar para refletir um pouquinho sobre esse tipo de inimigo, porque nós temos vivido, me salta aos olhos, eu imagino que salta aos olhos de você também, a preocupação com a presente geração e com as próximas gerações. Não sei para você, mas para mim me salta aos olhos e me preocupa por demais o número de crianças que nascem e se desenvolvem em lares em que falta um pai, falta uma mãe, ou que estão os dois lá, mas um dos dois ou os dois estão ausentes, passivos, como que tendo colocado uma criança no mundo na expectativa de que essa criança vai se desenvolver sozinha e por si mesma, e que a sorte ou o azar da vida, a constelação das sortes e horóscopo e o que quer que seja a superstição possa fazer daquela criança alguma coisa, contanto que ela talvez saia da minha frente e me devolva o meu conforto e a minha tranquilidade. E é assim que a gente vê geração após geração tornando-se gente perdida, droga adicta, viciada, jogada ao crime, ou como alguns, fazendo graça ou chorando, dizem a geração nem. Você já deve ter ouvido falar, né? Mas me preocupa. Não que seja apenas culpa ou responsabilidade dos pais ou da mãe disso. Eu sei que tem muita gente que veste a camisa, faz das tripas corações, tem, a gente chama, né, mãe que se faz mãe e pai e vira pai, né? Pai que se faz de pai de mãe e vira pai também, acho que mãe, alguma coisa assim. Eu sei que tem muita gente que faz o que é possível, mas me preocupa o quanto isso tem gerado de prejuízo para as gerações que se multiplica depois. Então, a Bíblia nos diz, olha, cuidado com a passividade, envolva-se. Envolva-se. Não deixe que outros mostrem o caminho para suas crianças. Envolva-se você. Uma das coisas que muito me já entristeceu em tempos passados, quando eu fazia preparação para batismo. Preparação para batismo. E às vezes, não aconteceu aqui, tá? Uma determinada pessoa dizia assim, não, por mim nem precisava batizar, a gente deixa a criança assim e depois ela escolhe o que ela quer ser. Eu dizia, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que tem um problema aqui. Eu espero que essa sua ideia sobre essa área da vida não se replique em outras áreas da vida também. Porque esse tipo de atitude é o tipo de atitude que diz assim, a gente faz assim, depois a criança escolhe. É uma passividade de vida de uma das missões que Deus deu para pais e para mães, que é outorgar, dar, entregar para filhos e filhos identidade. E eu dizia, e continuo dizendo nas preparações para batismo, dizendo, olha, pai, mãe, Deus colocou e te deu uma criança, não para que você apenas dê
um nome, um RG, um CPF, talvez casa, roupas e alguma educação e alguma chance de uma profissão que dê algum dinheiro para se sustentar na vida. Deus te deu essa criança para que você dê para essa criança também, além dessas coisas importantes, que você dê valores de tal maneira que a missão de um pai e de uma mãe não é apenas criar os filhos para o mundo, mas muito mais do que isso, a missão de um pai e de uma mãe é criar os filhos para Deus. Então, cuidado com a passividade. E para andar um pouco mais, a segunda coisa de destaque que eu queria dar hoje é: nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Então, se passividade é uma coisa que deve ser cuidada por pais e mães, atenção igual ou consequente deve ser a atenção imediata quando algum resquício de ciúmes aparece entre filhos, entre irmãos. Porque os ciúmes que fica ali cozinhando só vai crescendo como massa a qual foi adicionada fermento. E quem gosta de adicionar fermento que faz ciúmes e ira crescer é o diabo. E a gente não deveria achar que está tudo salvo. O diabo gosta de colocar fermento no ciúme de filhos. E esses ciúmes, e tanto faz se é de criança ou de adultos, tá, gente? Tanto faz. Esses ciúmes, quando fica cozinhando, geram ódio, geram um apartamento entre pessoas, um apartamento de corações um do outro, que torna ou faz acontecer aquilo que a gente viu em Gênesis 37 aqui. Os irmãos de José já nem podiam mais falar com ele. E ciúmes pode levar a ações violentas. Aliás, muito lamentavelmente, nessa semana que nós estamos encerrando, iniciando, né, a semana passada, foi mais uma notícia no Brasil de um homem que matou a sua namorada por ciúmes. E quantas histórias dessas a gente não conhece e já não viu na nossa vida. Essa história não fala só sobre tragédia, e aqui eu quero convidar você a me ouvir só mais um instantinho. Essa história não fala só sobre tragédia, ela nos ensina as coisas que devemos evitar, mas ela nos aponta um caminho também. Você percebe como a história de José também é uma história de redenção? Porque José, no meio do vale, olhou para o alto e escolheu confiar em Deus a sua vida. Escolheu olhar para todas as tragédias da sua vida, colocar nas mãos de Deus e pedir: Deus, faz disso alguma coisa. E José só fez isso porque ele sabia no seu íntimo: tudo aquilo que é colocado na mão de Deus para Deus fazer, bom, disso sai algo bom. Disso sai algo bom. Aquilo que é colocado na mão de Deus para Deus fazer, sai bom. E foi o que José fez. A última etapa da vida de José é o resultado de alguém que se entregou na mão de Deus e disse: Deus, como é que tu quer que a gente faça? Deus, teu é o comando. Tu é a sabedoria que está acima da minha. Tua é a batuta, Deus. Você já fez isso na sua vida? Precisa fazer de novo, talvez com alguma área da tua vida, como alguma área dos teus relacionamentos. Agora perceba que nessa história nós também somos lembrados de um outro filho. José era um filho preferido, mas a Bíblia nos conta de um outro filho preferido. Se Jacó queria guardar o seu filho para si, e tentando guardar o seu filho para si, não, eu vou te dar uma roupa de mangas compridas, tu não precisa trabalhar, tu fica aqui em casa porque tu é a minha alegria, com você do meu lado eu vou sentir que eu sou alguém feliz. Jacó tentou guardar o seu filho para si.
Jacó tentou guardar seu filho para si. E guardando seu filho para si, ele o perdeu. Foi só pela graça de Deus que ele o recobrou mais tarde na vida. Mas a Bíblia conta a história para a gente de um outro filho favorito, que não foi poupado. Esse filho favorito é Jesus. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo tem um texto maravilhoso que diz assim, começa com uma pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso seguinte, Paulo começa a falar de Deus. Quando ele diz aquele, está falando Deus. Aquele pai que tinha um filho favorito, Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? O meu desejo para você é que você entregue de volta para Deus tudo aquilo que é favorito teu, e que teus filhos também sejam continuamente, jovens ou velhos, tanto faz, sejam continuamente entregues no altar de Deus, dizendo: Deus, toma, faz algo bom, bota a tua mão, faz ali na vida dessa pessoa aquilo que tu sabe fazer de melhor. Eu sei, Deus, que tu faz de melhor. E Deus, se na minha família tem algo que está desregulado, Deus, me ensina a fazer melhor. A última grande lição que eu destaco hoje dessa grande história é a seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para tomar essa atitude de dizer: Deus, entra nessa história. Nunca é tarde. Amém.